Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E o nosso objetivo é o mesmo: compartilhar mais um texto da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, à minha vida. Eu tenho o prazer de compartilhar com todos os meus amigos e meus irmãos. E aqui estamos para a leitura de mais um texto bíblico. Estaremos lendo João, Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 6, depois Isaías, capítulo 1, verso 14. Esse texto nos ajuda a pensar um pouco, no tema que queremos abordar nesta hora: o Salvador cansado. Vamos lá, a leitura do texto. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Isaías capítulo 1, o versículo 14, vai dizer o seguinte: as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Bem, aqui estão dois textos bíblicos para nossa reflexão. Nos dois textos nós encontramos, primeiro, o Salvador cansado, sentado junto ao poço de Jacó. E encontramos em Isaías Deus cansado com o culto, com as celebrações do povo judeu. Então, queremos pensar um pouco sobre o nosso Salvador cansado. Bem, quando pensamos em Jesus, somos desafiados ao trabalho. Nosso Salvador é o maior exemplo de trabalho e paixão pelas almas perdidas, Nunca vi alguém tão apaixonado por pessoas, tão dedicado a ajudar pessoas como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que ele falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, tanto Deus é um Deus de trabalho, como Jesus trabalhou muito o tempo todo. No textos ou nos textos lidos, principalmente no Evangelho de João, nós encontramos Jesus cansado, porque ele estava sempre viajando de uma cidade para outra, de uma província para outra, Ele viajava toda a Palestina com o objetivo de pregar o Evangelho e abençoar a vida das pessoas. Curou muitos enfermos, libertou pessoas oprimidas. E ele passava todo esse tempo andando a pé, juntamente com os seus discípulos. O texto diz que Jesus estava na Judéia, e ele precisava ir para a Galiléia. Então ele saiu de uma província para ir para outra província. Mas era necessário passar pela região da Samaria, quer dizer, tinha que passar em Samaria. Então eram 3 províncias. Saiu da Judéia, passou por Samaria, indo para a Galiléia. É como se fosse aqui no Nordeste, Jesus saiu do Pernambuco em direção ao Rio Grande do Norte, tendo que passar pela Paraíba. Então, 3 estados. Você vê que Jesus andava muito, ele amava as pessoas e ele queria compartilhar o Evangelho com as pessoas. No texto que lemos aqui em João 4, encontramos Jesus junto ao poço que Jacó havia dado ao seu filho José.
E ele estava fisicamente cansado daquela caminhada. Então ele assentou-se enquanto os discípulos foram até a cidade de Sicar para comprar comida. O cansaço físico, claro, sempre maltrata. Caminhar longas distâncias não é fácil, né? E não há outra coisa a fazer a não ser repousar um pouco. E através do repouso, então conseguimos repor as nossas energias. Bem, muito pior do que o cansaço físico, naturalmente, é o cansaço emocional ou intelectual. Também, né, são cansaços tremendos. Você já ficou cansado com alguém? Às vezes é aquela pessoa que você tentou ajudar, você procura, você orienta, você fala, você conversa, né? E você diz, poxa, será que está valendo a pena esse esforço? Estou cansado, né? Quantas horas de conversa, né, investimos às vezes com uma pessoa, tudo em vão, né? Então isso gera um grande cansaço emocional. Não tem coisa pior do que tentar ensinar alguém, mas a pessoa não aprende. Então isso também nos cansa, né? Aí você diz, já estou cansado, né? Estou cansado de te ensinar. Por que você não aprende? O que está vendo que você não aprende o que eu estou dizendo? Então os erros repetidos de uma pessoa, né? Às vezes você está tentando ajudar alguém e a pessoa erra, e erra de novo, e erra de novo. Isso também nos dá um cansaço, né? A gente fica emocionalmente, intelectualmente cansado com essa pessoa. Ensinamos, né? Mas a pessoa volta sempre àquelas mesmas práticas. Então isso também nos cansa. Quantas oportunidades às vezes você dá, né, para uma pessoa, né, e não resolve. Você deu várias oportunidades e não resolve. Isso também cansa muito, né, nos dá uma fadiga. E às vezes esse cansaço emocional, intelectual é maior do que o cansaço braçal, o cansaço físico, né? A gente cansa mais, né, emocionalmente às vezes do que quando temos um cansaço físico. O cansaço físico parece mais fácil, né, de recuperar. Vamos pensar então aqui no nosso Salvador. A Bíblia diz que Jesus estava cansado do caminho, sentado junto ao poço de Jacó, né? E Deus estava cansado com o povo de Judá, daqueles cultos que eles estavam realizando em Isaías capítulo 1. E aí ficamos pensando quanto nossos pecados devem cansar o nosso Salvador. Jesus tinha um desejo enorme de abençoar as pessoas, mas elas rejeitavam seus ensinos. E Jesus ensinava de novo, ensinava e pregava e orientava, né? Sempre ensinando e as pessoas rejeitando. Isso deve ter lhe causado uma fadiga, né? Jesus deve ter cansado, por exemplo, com a hipocrisia dos fariseus, deve ter cansado com o legalismo daqueles escribas, deve ter ficado muito cansado com a incredulidade dos judeus, a ponto de chorar sobre Jerusalém. Ele olhou lá do alto a cidade de Jerusalém e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. E Jesus chorou da dureza do coração daquelas pessoas, de tanta insistência, tantas vezes que ele tentou ajudar e as pessoas não queriam ser ajudadas. Jesus deve ter ficado cansado também com a falta de fé dos discípulos. Várias vezes ele diz: homens de pouca fé, até quando vos hei de suportar? Até quando vos hei de suportar essa incredulidade de vocês? Até quando? Sim, o pecado, a difamação,
a dureza do coração das pessoas, né? A dureza do coração da sua própria família deve ter lhe causado cansaço. Então Jesus muitas vezes ficou cansado com as pessoas. Então vamos ver aqui. O que Jesus estará pensando da igreja do século 21? O que ele pensa a nosso respeito? Da minha vida, da sua vida, da nossa igreja? Minha igreja, sua igreja, né? O que pensa Jesus das nossas igrejas contemporâneas, nossos cultos, das nossas vidas em particular? O que ele pensa da nossa devoção, da nossa dureza de coração? Como Jesus estará nos vendo? É uma grande reflexão e precisamos pensar, né? Nós precisamos permitir, né, que o nosso Salvador nos diga o que ele sente da nossa realidade. Se por um lado nós lemos na Bíblia dizendo que Deus não se cansa e nem se fadiga, por outro lado nós encontramos Deus cansado da hipocrisia religiosa, daquele culto vazio, daquele culto frio, né? Isso seria uma contradição? Não, não, pois não se trata aqui de um Deus cansado fisicamente, mas de um Deus cansado com a atitude dos seres humanos, cansado com a dureza dos nossos corações, cansado com a incredulidade, cansado com a falta de compromisso daqueles que dizem crer neles, cansado com a falta de compromisso da igreja, falta de compromisso com a missão de pregar o evangelho, levar a palavra de Deus. Portanto, eu gostaria que você pensasse no Salvador cansado, né? E vamos pensar aqui, que atitudes deixariam o nosso Salvador Jesus Cristo cansado, como ele ficou naqueles dias? Quais atitudes nossas o deixariam cansado? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês alguma dessas atitudes. Primeiro, cultos formais, frios, vazios, cultos que não sejam resultados de uma vivência com ele, o deixa cansado. Então veja bem, né? Quando pensamos no culto, Deus, Jesus recebendo o nosso culto, né? Como tem sido o nosso coração? Como tem sido a nossa vida nesse momento de prestar culto a Deus? Às vezes aquele culto frio, aquele coração distante, aquele coração vazio de Deus, cansa nosso Senhor, sem dúvida. Primeiro porque há um conceito errado de culto. Muitas pessoas acham que Deus precisa de culto e por isso não se preocupam em como estão prestando seus cultos a Deus. E por isso não se preocupam, né, em prestar cultos a Deus. E quando o fazem, muitas vezes, né, por um desencargo de consciência, para cumprir um ritual, porque o papai e a mamãe pediu, porque alguém está cobrando, né? Então se torna algo monótono, se torna um ritual cansativo, e são coisas que cansam a Jesus, né? Na verdade, Deus não precisa de culto, nós é que precisamos do culto. O culto é nosso alimento, o culto é a nossa vida. Não podemos viver sem cultuar a Deus. Pessoas que acham que Deus precisa de culto, tanto faz estarem no culto como estar na praia, né? Tanto faz estar no culto como vendo a televisão, né? Ou fazendo um passeio, ou em uma festa com os amigos. Tanto faz, né? Quem não tem um conceito correto de culto, tanto faz estar no culto ou qualquer outro lugar. E assim as pessoas estão vivendo. Mas quando olhamos para a igreja primitiva, a igreja sentia necessidade de cultuar a Deus. E aí estava o segredo do seu poder espiritual.
Atos capítulo 5, verso 42, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Todos os dias estavam envolvidos com o Senhor. Todos os dias eles priorizavam a comunhão com o Senhor. E isso fortalecia as suas vidas espirituais. Então essa igreja valorizava a comunhão com Deus. Foi a igreja que revolucionou o mundo naquela época. Fez com que o evangelho chegasse em quase todo o mundo habitado em menos de 100 anos. Só no primeiro século. Ao passo que nós estamos há 2000 anos, desde que aqueles irmãos estavam ali dedicados ao Senhor até agora, e não conseguimos sair do lugar. Cada dia que passa há mais pessoas perdidas do que o dia anterior. 2/3 do mundo ainda não conhece a Jesus Cristo. Estamos perdendo o mundo. As pessoas estão indo para o reino das trevas, sendo conduzidas para seguir a Satanás, seguir através dessas falsas religiões. A congregação de Israel também sentia necessidade de culto. O culto lhes dava o crescimento espiritual. A comunhão com Deus lhes dava o poder para vencer as tentações e vencer o pecado. A comunhão com Deus lhes dava maior conhecimento de Deus e da sua palavra, e isso os fortalecia espiritualmente. Então eles tinham um conceito correto de culto. Eles sabiam que eles precisavam de culto para viverem uma vida espiritual autêntica, de dedicação ao Senhor. Em Neemias nós temos um exemplo dessa reunião solene. Diz que em Neemias 8, verso 3, que Esdras leu o livro da lei desde a alva até o meio-dia, quer dizer, de 6 da manhã até meio-dia, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Depois, nos versos 5 e 6, ele diz: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, e abrindo ele o livro, todo o povo se pôs em pé, e responderam amém e amém, e adoraram ao Senhor com o seu rosto em terra. Então havia reverência à leitura do livro sagrado. Desde a alva até o meio-dia, 6 horas consecutivas de leitura do livro da lei, e todo o povo buscando ao Senhor. E no versículo 9 vai dizer que Esdras pediu ao povo que não chorasse, pois era um dia consagrado ao Senhor, porque todo o povo chorava ao ouvir a leitura do livro da lei. Nós percebemos aqui uma sensibilidade do povo a ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que falta em nossos dias, essa sensibilidade, esse desejo de ouvir, esse desejo de obedecer a palavra de Deus. Às vezes a palavra está sendo lida e a pessoa está mexendo no celular, está pensando em outras coisas, seu coração está completamente fora. Não tem nenhuma sensibilidade para com a palavra de Deus. Me preocupa a forma como muitas pessoas estão cultuando a Deus. Me preocupa também a falta de reverência à palavra de Deus. As pessoas não estão com o seu coração atentos, seus corações sensíveis àquilo que a Bíblia ensina. Então, cada vez que nos apresentamos diante de Deus para cultuá-lo, precisamos ter interesse, precisamos ter respeito, precisamos de sensibilidade, precisamos ter o desejo de ouvir, de obedecer à sua voz, pois o nosso culto sempre será de acordo com a visão que nós temos de Deus. E Salomão disse que onde não há visão, o povo perece, o povo se corrompe, o culto se corrompe. Então precisamos entender a importância do culto a Deus e não fazer coisas que venham cansar o nosso Salvador.
Em alguns lugares os cultos se transformaram em shows mesmo, só para agradar o indivíduo e não agradar a Deus. Então, ao nos reunirmos, seja no templo, seja em casa, seja na sala virtual, precisamos ter a visão do profeta Isaías, que viu, que ouviu a voz dos serafins, clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E então ele sentiu os seus pecados e confessou: ai de mim, que estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então olha que diferença, capítulo 1 de Isaías para o capítulo 6 de Isaías. No capítulo 1, Deus estava dizendo: estou cansado do culto de vocês. E aqui no capítulo 6, nós vemos Isaías vendo, contemplando a presença de Deus, ouvindo os serafins clamando ao Senhor, exaltando e glorificando o seu nome. O povo de Judá havia passado por uma crise espiritual, onde Deus condenou os seus encontros solenes, Deus condenou os seus cultos. E isso que nós lemos em Isaías 1,14. As vossas luas novas, as vossas solenidades, quer dizer, os vossos cultos, as aborrece a minha alma, já me são pesado, já estou cansado de as sofrer. Então, um culto que fazia Deus sofrer. Esse texto refere-se naturalmente ao culto daquele povo. E Deus está dizendo que era um culto insuportável, era sofrível ver aquele culto, por causa da hipocrisia, por causa da falta de espiritualidade. E disse então que estava cansado com aqueles cultos que haviam perdido o verdadeiro sentido, haviam se tornado em rituais religiosos e nada mais. E Deus queria algo espontâneo, que expressasse o que estava no coração do povo. Então, Isaías capítulo 29, verso 13, Deus vai dizer: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E era exatamente isso. As pessoas se aproximavam com o corpo, com a sua boca honravam, cantavam, mas o coração estava longe do Senhor. Um coração que não obedecia a Deus. E Deus disse: não posso mais suportar esses cultos, já estou cansado, estou cansado de sofrer. Então precisamos, sem dúvida, fazer uma avaliação dos nossos cultos pessoais. Não sei se podemos chamar de cultos alguns desses encontros que acontecem, ou são simplesmente shows, para agradar o indivíduo e não a Deus. No culto, Deus é exaltado. Nos shows, os participantes são exaltados, são aplaudidos. Muitas pessoas, depois do show musical, saem do templo e não querem mais ouvir a palavra de Deus. Às vezes, logo após o louvor, aquela adoração que parece fervorosa, tão espiritual, abandonam tudo e saem porque não querem ouvir a palavra do Senhor. Em muitas igrejas não há cultos, na verdade, há panaceias, representação, hipocrisia, que Deus está cansado, Deus está sofrendo com isso. Então veja, cultos frios, cultos hipócritas, cansam o nosso Senhor. Mas o que mais traria cansaço a Jesus? O que mais cansaria o nosso Deus? Eu diria que a imaturidade espiritual de boa parte dos crentes também cansa o Salvador. Da mesma maneira que uma pessoa se desenvolve fisicamente, espera-se também que alcance maturidade espiritual. Sabe-se, entretanto, que nem sempre isso acontece. A longa história religiosa comprova que nem todos que professam a fé cristã alcançam maturidade espiritual. Nem todos podem dizer, como o apóstolo Paulo disse:
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Então, a vida cristã a gente começa como menino, mas não pode permanecer a vida toda como criança, como menino, como pessoa que não amadurece, que não cresce, que não entende, que não compreende as coisas, que leva tudo na brincadeira. E infelizmente a grande maioria dos cristãos continuam a falar como menino, a sentir como menino, a pensar como meninos. Nunca crescem em suas vidas espirituais, nunca amadurecem, têm uma vida de menino. Em outras palavras, intrigas, desentendimentos, ofensas, atitudes impensadas, críticas, maledicência. Todas estas coisas são coisas de pessoas que não crescem espiritualmente. E às vezes são crentes antigos, mas que por qualquer problema estão discutindo, brigando, saindo da igreja. Isso revela uma grande falta de maturidade espiritual. E aí Paulo diz em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo. Quanto ao juízo, sede amadurecidos. Amadureçam, cresçam. E Efésios capítulo 14, capítulo 4, verso 14, ele diz, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. É o que mais vemos em nossos dias. Pessoas correndo de um lado para outro, de uma igreja para outra, de um movimento para outro, atrás de alguma coisa, atrás de algum poder sobrenatural. Na verdade, são pessoas que ainda não compreenderam as doutrinas bíblicas, e são agitados por todo lado, por ventos de doutrinas. Conforme as modas chegam, são levados de um lugar para outro, sem nenhuma firmeza espiritual. E meus queridos irmãos e amigos, essa imaturidade espiritual cansa ao nosso Deus. A imaturidade espiritual do povo de Israel cansou o Senhor, que inúmeras vezes demonstrou isso através da palavra dos profetas. Aqui em Isaías 1,14 ele mesmo diz, esses cultos já me são pesados, já estou cansado de os sofrer. Que coisa triste, um culto que cansa Deus, que magoa, que o faz sofrer. Então a imaturidade dos cristãos tem sido um grande obstáculo para o avanço do evangelho, e isso já preocupava os apóstolos. Olha Hebreus capítulo 5, verso 12, o que o escritor disse, porque devendo já ser mestres pelo tempo, vocês deveriam ser mestres pelo tempo de vida cristã, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Gente, ele está dizendo, pelo tempo vocês deveriam estar ensinando outros, deveriam ser mestres, mas vocês ainda precisam de alguém que ensine os primeiros rudimentos, o A e o U, o ABC da vida cristã. E vocês se fizeram tais que necessitam de leite e não de alimento sólido. Crente velho tomando uma madeira. Crente velho que deveria estar firme, ajudando, ensinando, estão ainda precisando que alguém lhes dê o leite na mamadeira. Que coisa triste, imaturidade espiritual, isso cansa o Senhor. Nada pior para os pais do que um filho imaturo envergonha o pai e a mãe. Nada pior para um professor numa sala de aula do que um aluno imaturo. O aluno imaturo envergonha. Nada pior para um pastor do que um membro da igreja que não amadurece, envergonha.
às vezes tantos anos ouvindo o evangelho e tem atitudes infantis, atitude de crianças. Imaturidade cansa. A igreja de hoje é composta de um grande número de pessoas imaturas, e esse é o problema de não avançar mais. Pessoas imaturas, pessoas sem responsabilidade, com a vida cristã. Há pessoas, muitas pessoas, até mesmo na liderança, que são imaturas, líderes imaturos. O doutor R.A. Torre disse, o grande teólogo, ele disse assim: 99 em cada 100 cristãos estão apenas brincando de estudar a Bíblia, e por isso 99 em cada 100 cristãos são anões espirituais, quando poderiam ser gigantes tanto na vida como no serviço. Que pena, 99%, desnutrido, raquíticos, quando poderiam ser gigantes espirituais. Então, o conhecimento bíblico é necessário para o crescimento espiritual. Eu tenho que conhecer a Bíblia para crescer espiritualmente. Jesus já tinha afirmado isso: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não sei o que aconteceria, se tivéssemos que fazer um vestibular para entrar no céu. Um teste de conhecimento bíblico, porque muita gente que está nas igrejas não conhece nada de Bíblia, infelizmente. Então a fraqueza espiritual se dá pela falta de alimento espiritual, como disse Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, como está o seu crescimento espiritual? Que nota você daria a você mesmo no seu conhecimento bíblico, na sua maturidade? A falta de crescimento espiritual, a falta de maturidade é uma das causas que tem cansado o nosso Salvador. Já estou cansado, não aguento mais, não posso suportar. E mais uma coisa, a nossa negligência na causa, a nossa negligência no reino tem deixado o nosso Salvador cansado. Temos uma missão, ele nos deu a missão, nos ensinou, deu exemplo de como cumprir a missão. E quando nós não cumprimos a missão, nós cansamos o Salvador. Jesus entregou a bandeira do Evangelho aos seus apóstolos, que posteriormente passaram para a igreja primitiva, e agora está em nossas mãos. A ordem de Jesus é ir, fazer discípulo de todas as nações, ensinar todas as pessoas a obedecer a Jesus. Ele disse: vocês receberão o Espírito Santo para ajudar vocês. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Foi com muito derramamento de sangue que o Evangelho chegou até nós, e a responsabilidade é nossa agora. Muitas vezes estamos como que fora de nós mesmos. Pensamos que estamos fazendo muito no reino, mas temos que admitir que estamos perdendo campo para seitas satânicas, para as religiões do diabo, crescem em alguns lugares muito mais do que o cristianismo. Um teólogo chamado Daniels, E.J. Daniels, lamentou. Ele diz assim: temos que admitir que nós, na qualidade de cristãos e igreja da atualidade, não estamos conseguindo a penetração do poder salvador de Cristo nos corações das massas deste mundo. Ele diz: em 1850, 5 cristãos trabalhavam um ano para levar uma alma, levar uma pessoa a Cristo. 50 anos depois, 1900, era preciso 14 cristãos, um ano todo, para levar uma pessoa a Cristo. Em 1920, já eram preciso 21 cristãos trabalhar um ano todo para levar uma pessoa a Cristo. E ele diz agora, ele está se referindo aqui a 1980, mais de 40 cristãos trabalham o ano todo para levar uma pessoa a Cristo.
E eu penso agora no século XXI, talvez mais de 60, mais de 100 cristãos, um ano todo, para levar uma pessoa a Cristo. Essa estatística mostra que a cada ano estamos regredindo e não avançando. Cada ano teremos mais pessoas perdidas do que o ano anterior, porque nascem mais pessoas nas maternidades do que se convertem a Jesus Cristo. Que pena, que negligência. O que dizer então da nossa negligência no testemunho? Cada cristão deve brilhar através do seu viver, mas temos visto e ouvido muitos testemunhos negativos a respeito de cristãos. Jesus disse: se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis são estas trevas. Se a luz que você diz ter são trevas, que terríveis trevas são. E é verdade, Muitas pessoas dizem que tem Jesus, dizem que creem em Jesus, carregam a Bíblia, mas a sua vida é um testemunho negativo, é contrário do que tudo que está escrito na palavra de Deus. Antigamente os cristãos eram conhecidos na multidão, mas hoje é pouco, quase nada a diferença do cristão no meio da multidão. Esqueceram que são filhos de Deus e querem acompanhar os filhos das trevas. O Salvador está cansado com nossa negligência no testemunho. Como disse o escritor aos Hebreus, pelo tempo vocês deviam ser mestres, mas ainda necessitam de que alguém vos ensine quais sejam os primeiros rudimentos da palavra do Evangelho. Como igreja, não estamos dando conta do recado. Ainda há muita coisa para fazer. E eu diria que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um avivamento espiritual, para que possamos ter uma vida que agrade, que alegre o seu coração. Porque até aqui, a vida da maioria dos cristãos é uma vida que tem cansado a Deus e cansado a Jesus. Se quisermos avançar no desenvolvimento da causa, precisaremos atentar para as orientações de nosso Senhor quanto à forma de cultuar a Deus, pois os nossos cultos devem ser de acordo com o padrão bíblico. Nosso culto deve ser o resultado da nossa vivência com Deus. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisamos ter a sensibilidade, sentir a presença de Deus no culto, reverenciar ao Senhor no culto, ter sensibilidade com a palavra de Deus, chorar quando essa palavra toca em nosso coração. O culto deve ser a expressão da nossa vida com Deus. É preciso investir em nosso crescimento espiritual, em nossa capacitação, para que todos os cristãos se tornem maduros em suas experiências de fé. Temos que acabar com tanta imaturidade espiritual. É preciso assumir o compromisso com o reino de Deus e levar o seu evangelho até os confins da terra. É preciso tomar uma nova postura diante da palavra de Deus e consertar o que está errado em nossas vidas, em nossas igrejas. Não vale a pena continuar como estamos, pois a vida da igreja atual tem cansado o nosso Deus, tem cansado o nosso Salvador. Ele está esperando muito mais do que temos feito. É preciso reconhecer a nossa negligência na causa. Se temos perdido o primeiro amor, a nossa paixão por Jesus, só há uma coisa a fazer: voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras coisas. Apocalipse 3, 15 e 16 fala sobre isso. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque é morno e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não suporta vida espiritual
fria, desanimada, insensível, que não obedece a sua palavra. Precisamos nos aprumar diante da palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Precisamos ser fervorosos em nossa vida espiritual. Precisamos ser maduros como cristãos e precisamos ser cumpridores do nosso compromisso como discípulos de Jesus neste mundo. Apocalipse ainda, Jesus diz, aquela igreja, dizendo assim: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Essa é a realidade de muitos cristãos nesse tempo, apostasia, estão apostatando da fé. Pensam que pertencem a Deus, mas na realidade encontram-se perdidos, condenados ao lago de fogo, estão causando náuseas ao nosso Salvador, cansando o nosso Deus. É preciso que todos vivam de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Então esse é o grande desafio dessa palavra para nós nesse momento. Deus abençoe a sua vida, reflita sobre isso, reflita. É uma grande reflexão para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.